Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista aqui do canal. Hoje a gente vai fazer uma avaliação um pouquinho diferente, tá? A gente vai falar aí das operações de petróleo aqui no Brasil. São 4 hoje em dia. Tá? É a Brava, que é a antiga 3R Petroleum, e Enalta, depois da fusão, a PetroRecôncavo, a Petrobras e, por último, ali a Prio. Tá? De qualquer forma, a gente tem... Eu dei uma olhada, passei as últimas semanas aí avaliando as operações, assistindo teleconferência e por aí vai, e quando eu olho para o conjunto ali da obra, fica bem claro que a questão não é propriamente a qualidade operacional, a capacidade operacional de cada uma das empresas, mas sim a dinâmica do setor como um todo e como aquilo ali afeta especialmente a precificação ali dos ativos e o que a gente tem de expectativa de como é que o setor vai reagir, especialmente preço de petróleo, Brent e WTI daqui para frente. Tá? Então a dinâmica do setor tira as questões específicas das operações de foco, tá? Dando muito mais relevância para fatores macroeconômicos, geopolíticos, econômicos, do que propriamente as operações e a qualidade de operação de cada uma delas, tá? De modo que faz mais sentido o comentário sobre o segmento como um todo do que 4 análises falando basicamente a mesma coisa, sobre o mesmo, os pontos, levantando que o setor X e blá blá blá, não sei o que. Começamos pelas evidências que suportam justamente o que eu digo. Tá? Olhando a precificação dos ativos, primeiramente, a gente vê forte correlação, obviamente, né, entre petróleo, e o preço dos ativos nos últimos 6 meses, como a gente vê na tela. Basicamente, quando eu tenho uma operação de extração, seja mineradora, seja extratora de petróleo, o meu ganho ali na operação no curto prazo conta com basicamente um custo fixo para operar e eu tenho mais ou menos margem com base justamente no preço do ativo que eu tenho, seja ele minério de ferro, nesse caso aqui petróleo, que é definido nesse caso aqui internacionalmente. Certo? Então, o meu ganho, especialmente quando eu penso curto prazo, depende muito mais do preço da commodity do que propriamente da minha capacidade operacional, dado que, se eu pensar a curto prazo, eu tenho ali basicamente um custo fixo de operação. Tá? Então, isso daqui faz com que justamente a gente tenha uma tendência a ter algum nível de vínculo do preço dos ativos com o petróleo nesse caso, né, com a commodity explorada, como a gente vê aí no quadro dos 6 meses. O quadro de um ano, com alguma diferença ali para a Brava, certo? Que tem ali apanha um pouco mais. Isso, imagino eu, pela volatilidade causada pelo processo de fusão, que acaba dificultando ali a precificação da continuidade da operação como positiva ou negativa. O restante seguindo pegging to oil, que é basicamente o vínculo ali muito próximo com o preço do petróleo. Quando a gente olha o quadro de 3 anos, a gente mostra o distanciamento dos 2 ativos que foram analisados mais recentemente no portfólio, justamente onde eu vi relevância de uma análise, certo? Nesse caso, Petrobras, no quarto trimestre de 2024, com análise aqui embaixo na descrição desse vídeo, certo? Então, para quem quiser revisitar e entender mais a fundo o porquê da análise ponto a ponto daquela operação, e a Prio, que era a PetroRio na época, com análise do quarto trimestre de 2022, também aqui embaixo na descrição desse vídeo, justamente para quem quiser revisitar. Essas duas vale muito a pena ver as análises, justamente porque ele tem algum nível de questionamento com relação a questões das operações e não apenas a questão do segmento. Quando eu olho o gráfico de 5 anos, eu vejo confirmado esses destaques, certo, dos 2 ativos em questão, seja a Petrobras ou o Prio, tá? Tirando a relevância da avaliação específica das operações da Brava e PetroRecôncavo, porque como eu vejo ali, elas têm um forte pegging to oil, elas têm um forte vínculo, um forte engajamento, correlação com o preço do petróleo. De modo que, se eu tenho um ativo que reage virtualmente igual ao petróleo, não tenho necessidade, propriamente, de operar o ativo em si, podendo operar o contrato justamente de petróleo, se a ideia é justamente estar vinculado àquilo, certo? Então a questão ali não é tanto a operação pode ser avaliada, eu posso fazer uma análise, uma avaliação mais positiva ou mais negativa da operação, se o preço dela é muito vinculado ao petróleo, não tem muita diferença. Sobre a dinâmica do segmento, tá? E aí falando ali do segmento de petróleo aqui no Brasil, a dinâmica da commodity mesmo, de movimentos macros, geopolítica e etc., eu vejo aí o conjunto como negativo para os ativos. Quando a gente olha a dinâmica global,
A gente já vinha com arrefecimento do crescimento global contratado há algum tempo, tem sido comentado e demonstrado no canal várias vezes, especialmente nas análises vinculadas ali a siderurgia e minério, que é algo comentado e que a gente vê demonstrando over and over again, certo? Toda santa vez demonstrando mais uma vez e mais uma vez justamente o arrefecimento do crescimento contratado no globo, tá? Se confirmando trimestre a trimestre, reduzindo a força do preço do petróleo, tá? Que tem definição por oferta e demanda global, de modo que o mundo começa a arrefecer, o preço do petróleo naturalmente começa a cair, tá? Acelerado esse processo por comportamento errático e protecionista do governo Trump, tá? Que basicamente reduz consideravelmente a operação de comércio internacional no planeta como um todo, com quebra de contrato, com quebra de dinâmica, com menos atrito ali de venda e compra de bens e serviços entre os países, tá? Que além disso gera também uma constante incerteza a médio e longo prazo para a decisão de investimento e por aí vai, certo? Se eu não sei qual vai ser a tarifa amanhã, se eu não sei qual vai ser a dinâmica de setores em geral, de consumo global em geral, de investimento direto em geral no globo como um todo, não tenho condição alguma de tomar a decisão de investimento que seja de médio e longo prazo, seja abertura de fábrica, seja compra de insumo, seja contratação de hedge de mais longo prazo e por aí vai, tá? O que acaba pressionando ainda mais o desenvolvimento econômico global. Tá? A OPEC Plus, o grupo ali, o cartel dos maiores produtores de petróleo, com o aumento da produção recentemente, apenas pressionando mais um pouco ainda o preço do petróleo para baixo, certo? E aí quando eu falo a dinâmica médio e longo prazo, no momento ali, na hora que deu ali, por questões de mercado acreditar que conflito armado era mais relevante, o preço acabou dando um salto, mas esse salto com o tempo tende a ser pela maior oferta de petróleo e a demanda se mantendo estável ou com contratação de redução, aquele salto ali no preço tende a arrefecer paulatinamente, justamente dando continuidade ao derretimento do preço da commodity em questão. Tá? Um quadro que já se mostrava negativo e com o aumento de produção da OPEC vem a ser ainda mais negativo. Tá? Nenhum desses fatores comentados até agora com previsão de mudança quando eu penso médio e longo prazo. A dinâmica parece se manter muito nesse direcionamento. No cenário doméstico, a gente tem o governo tentando lidar com baixa popularidade e controle fiscal, certo? Consistentemente avaliando o setor como fonte de cash, como fonte de renda, seja por o sangramento ali, né, que eu comentei na Petrobras, que é uma possibilidade consistente, de vez em quando a gente vê eles tentando meio fazer aquilo, seja o uso da Petrobras como braço político de política pública, tá? Com justamente aquela enxurrada de investimento e por aí vai. Tá? A questão é que, como política pública, essa dinâmica do governo acaba afetando pura e simplesmente a Petrobras. Quando eu falo o setor como fonte de renda ali, como fonte de alívio para o orçamento, aí eu acabo afetando as outras operações também, como foi visto por esse plano aí, o pacotão aí do petróleo, que foi aventado, ainda diz o Haddad que não vai ser feito, mas ainda está ali o burburinho, certo? Que tinha medidas não apenas que podiam implicar em sangramento da Petrobras, mas medidas sugeridas que deixam claro ali o constante risco, tá? Com possibilidade de mudança regulatória no setor, tá gerando insegurança jurídica e pelo motivo da implementação desse tipo de plano, claramente visariam geração de caixa e, por conseguinte, a piora das condições para as operações de petróleo aqui no Brasil, afetando o cenário ali para elas competitivo e o cenário para elas de capacidade de geração de operacional financeiro positivo, tornando esse cenário menos interessante. Tá? Então, como um todo, a dinâmica do setor, do cenário macro, não é algo positivo para as operações aqui. Isso dito, a gente tem a Brava e a Recôncavo Baiana, a Brava e a Petro Recôncavo, com forte peg in soil, com forte vínculo ao petróleo, ao preço do petróleo, certo? O preço dos ativos muito casados com o preço do petróleo. Não vejo sentido na alocação em ativos que acompanham a commodity, seria mais fácil alocar na própria commodity e, como explicado, a dinâmica para a commodity em questão não é positiva, o que claramente acaba contaminando os ativos em si. Quando eu falo de Petrobras, continua a mesma visão do quarto trimestre de 2024, certo? O vídeo que a gente fez aqui, tá? No trimestre passado,
a precificação descasada da entrega operacional, com excesso de boa vontade e com riscos ali pelo controle do governo, de sangramento da operação, dinâmica de investimento descasada, com o melhor para a operação e os acionistas, muito mais vinculado ao uso da operação como um braço ali do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, tá? E explicado ponto a ponto nas últimas análises. A última está aqui embaixo, as outras vocês conseguem encontrar justamente na análise da Petrobras, garantindo que vocês consigam entender o ponto a ponto do que foi colocado desde a parte lá da formação de um fundo de dividendos até os últimos movimentos do governo com relação à operação. Por último aqui, a Prio, a antiga PetroRio, continua com a mesma visão da análise do quarto trimestre de 2022, que era a mesma visão da análise anterior. Tá? Não me sinto confortável na clareza de avaliação da evolução da operação versus a oscilação do preço. A operação evoluiu muito positivamente durante um grande período ali, o preço também, e simplesmente não vejo clareza ali do quanto seria interessante ou não como investimento, tá? De modo que o fato de eu não trabalhar com chute faz com que eu me afaste desse tipo de ativo onde não tenho uma clareza de como ficaria, o quanto seria efetivamente uma avaliação mais razoável para a operação. O que, com o restante dos fatores citados, me leva a não ter interesse no ativo também. A gente segue com um comparativo dos pontos mais relevantes das operações, apenas para ter a informação dos ativos ali concentradas, pelo menos o que tem de mais relevante, certo? Então na tela a gente já tem lifting costs, tá? O custo ali para extração do petróleo, tá? Aí de todas as operações, em laranja aí o ticker marcando cada uma delas. Fiz o melhor que eu pude para organizar na tela, não é nada muito bonito, nem nada, mas acredito que deva dar para entender. Tá? A gente passa na sequência para a margem EBITDA, certo? A qualidade operacional das empresas. Na tela para o pause, a mais recente com pontilhadinho laranja para ajudar a encontrar ali a do primeiro trimestre de 2025. A gente vê uma diferença considerável na dinâmica entre as operações. A Brava é uma que a fusão ali de Enalta com 3R Petroleum é uma que tem entregue essas margens de forma bem errática, então muita oscilação, tá? A operação bem volátil ali. E por último aqui a gente tem a alavancagem na tela para o pause, aqui a Brava chamando a atenção, tá? Justamente por ter uma elevação, um nível bem consideravelmente maior ali de alavancagem, em 3,37 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Não apenas ela chamando a atenção, mas também a Petrobras, como comentado na análise passada, que vem numa crescente consistente da alavancagem, que foi algo com um filmezinho que a gente já viu em outro momento e que não foi absolutamente nada positivo quando isso aconteceu, tá? No caso da Brava ali, a gente vê que tem desenhos bonitinhos para as outras, a da Brava é só o número, de fato a abertura bem menor nos relatórios da Brava, que é mais um ponto ali que me deixa um pouco desconfortável, a operação parece estar querendo meio que abafar o fato da alavancagem estar um pouco agressiva. Finalizando o setor com ativos em situações variadas, tá? Dois deles pegged to oil, basicamente vinculados ali a correlação muito forte com o preço do petróleo, o preço dos ativos, tá? Um com difícil avaliação de validade do preço, que é o caso da Prio, tá? E o outro, o último ali, a Petrobras, com excessiva boa vontade e ingerência governamental. Em um cenário onde temos inúmeros ativos brasileiros extremamente descontados, tá? E com a dinâmica negativa para esse setor especificamente, como demonstrado pelos vários pontos aqui na análise, eu não tenho absolutamente nenhum interesse em operar nenhum dos ativos do setor nesse momento. Eventualmente a gente deve revisitar, tá, as operações, especialmente se tiver algum nível de descasamento, ali, de desencontro do preço das operações de Petro Recôncavo e Brava do preço do petróleo, ou novidades na operação de Petrobras e Prio, tá? Mas nesse momento zero de interesse. E dúvida tá sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos muito provavelmente, acho que talvez short, real, mas a princípio na segunda-feira, na abertura de mercado, logo cedo, o ativo chamando a atenção, movimentos da semana e a live de segunda das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Um beijo a todo mundo e até lá. Valeu, galera. Beijão!